Bom dia, que a doce, perfeita e inabalável paz do Senhor Jesus Cristo inunde o seu coração, a sua mente e o seu lar nesta manhã que acaba de nascer. Que alegria imensa, que privilégio maravilhoso é poder ter a sua companhia mais uma vez aqui, no nosso momento sagrado, para começarmos o dia ouvindo a voz daquele que nos formou com tanto amor e perfeição. Meu único desejo ao ligar esta câmera hoje é ser um instrumento de cura, um canal de Deus para trazer um abraço na sua alma e arrancar do seu peito um fardo pesado que o mundo tem colocado sobre os seus ombros. Sabe, nós vivemos hoje numa época muito cruel e acelerada. A primeira coisa que a grande maioria de nós faz ao abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de dar um beijo de bom dia na nossa família ou de fazer uma oração agradecendo pelo sopro de vida, é pegar o celular. Nós abrimos as redes sociais e, em questão de poucos segundos, somos absolutamente bombardeados por imagens de vidas incrivelmente perfeitas, corpos esculturais, rostos sem absolutamente nenhum defeito. Nós rolamos a tela infinita e vemos filtros que apagam cada poro, que escondem cada linha de expressão, cada manchinha, cada marca, que conta a história de quem nós realmente somos, das lágrimas que já choramos e das noites que já passamos. E, sem que a gente perceba, um ladrão muito silencioso, cruel e perverso entra na nossa mente e rouba a nossa paz e a nossa alegria. O ladrão da comparação. Nós desligamos a tela daquele aparelho ilusório, vamos até o espelho do banheiro e, de repente, começamos a nos odiar. Sentimos que não somos bonitas o suficiente, que estamos envelhecendo rápido demais, que o nosso corpo não se encaixa nos padrões exigidos, que as nossas roupas não são boas e que a nossa vida é completamente sem graça. Essa ditadura da imagem perfeita tem adoecido milhares de mulheres, gerando crises de ansiedade, depressão e um sentimento crônico e doloroso de insuficiência. Você tem se sentido exatamente assim nestes últimos dias? Se o espelho tem sido o seu maior inimigo e o seu juiz mais severo? Se você tem gastado a sua energia, o seu dinheiro e a sua paz tentando se enquadrar num padrão irreal apenas para se sentir amada e aceita pelas pessoas, Deus me enviou aqui hoje com uma palavra de resgate direta para o seu coração. O Senhor quer quebrar esse espelho distorcido do mundo e te mostrar o reflexo verdadeiro da sua alma, revelando o seu valor inestimável. Mas antes de eu te mostrar na palavra de Deus o que o Pai Celestial pensa sobre a sua aparência e sobre o seu valor real, eu quero te pedir um favor muito simples, mas que tem um poder espiritual enorme na vida de outras pessoas. Você sente que essa mensagem é para você hoje? Se você precisa dessa libertação e desse consolo, clique agora mesmo no botão de gostei aqui embaixo. Quando você faz esse pequeno gesto, a plataforma entende que este vídeo traz uma mensagem de luz e assim nós conseguimos resgatar juntas outras mulheres que neste exato momento estão chorando sozinhas no quarto, sentindo-se feias, invisíveis e rejeitadas. E para selarmos essa nossa comunhão de fé logo no início do nosso encontro, eu quero que você digite aí nos comentários com muita força: eu sou a obra-prima de Deus. Escreva isso. Declare essa verdade absoluta para você mesma, para quebrar toda e qualquer mentira que o inimigo tem soprado na sua mente através das comparações. A palavra de Deus nos traz um antídoto maravilhoso e definitivo contra essa doença da comparação. Lá na primeira carta do apóstolo Pedro, no capítulo 3, versículos 3 e 4, ele escreve algo libertador que atravessa os milênios e fala direto com a nossa geração viciada em a beleza de vocês não deve estar nos enfeites exteriores, como cabelos trançados e joias de ouro ou roupas finas. Pelo contrário,
esteja no ser interior que não perece, beleza demonstrada num espírito dócil e tranquilo, o que é de grande valor para Deus. E o livro de Provérbios, no capítulo 31, versículo 30, complementa essa verdade de forma magistral, dizendo: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme ao Senhor será elogiada. Preste muita atenção na profundidade e no carinho de Deus nestas palavras. A Bíblia, em momento nenhum, está dizendo que é pecado você se cuidar, arrumar o seu cabelo com carinho, passar uma maquiagem que você gosta ou vestir uma roupa bonita que te faça bem. O próprio Deus é o Criador de toda a beleza do universo. As flores, os oceanos, as cores do pôr do sol mostram que o nosso Pai ama o que é belo. O erro não está no cuidado amoroso com o corpo que Ele te deu, mas o perigo está em colocar a nossa esperança, o nosso valor e a nossa identidade naquilo que é passageiro. A formosura física, como a própria Bíblia alerta, é como uma flor que inevitavelmente murcha. O colágeno acaba, a gravidade age, o cabelo fica branco e nenhum filtro de aplicativo de celular, por mais tecnológico que seja, pode parar o tempo. Mas, graças a Deus, existe uma beleza eterna que o tempo não pode destruir. Existe uma beleza que não precisa de luzes especiais, de poses ensaiadas, nem de maquiagem cara. A beleza de um caráter transformado pelo fogo do Espírito Santo. O brilho compassivo nos seus olhos quando você fala do amor de Deus para alguém. A doçura e a sabedoria das suas palavras quando você consola uma amiga em luto. A resiliência e a força do seu coração ao enfrentar as tempestades da vida com os joelhos dobrados no chão. É exatamente isso que o Senhor chama de grande valor. Para o Criador do universo, a mulher mais linda da face da terra não é aquela que estampa a capa da revista famosa ou que tem milhões de seguidores aplaudindo o seu corpo, mas é aquela que reflete a luz cristalina de Jesus Cristo através das suas atitudes diárias. O mundo julga a casca, mas Deus, o seu Pai de amor, olha diretamente para o núcleo puro do seu coração. No próximo bloco da nossa conversa de hoje, eu vou te contar a história de uma mulher na Bíblia que viveu exatamente essa dor terrível e dilacerante da rejeição por causa da sua aparência. Uma mulher que foi preterida, colocada em segundo plano e desprezada porque não tinha a beleza que a sociedade e os homens exigiam, mas que foi olhada por Deus de uma forma tão extraordinária que o nome dela ficou marcado para sempre na história da salvação da humanidade. Mas agora, apenas respire bem fundo, olhe para suas próprias mãos, passe a mão no seu próprio rosto e sinta o cuidado minucioso de Deus na sua criação. Você é amada, você é preciosa e você tem um valor eterno que nenhuma rede social tem a capacidade de medir. Para que você possa sentir na sua própria pele o peso e, ao mesmo tempo, o alívio profundo dessa verdade sobre a beleza e a aceitação que vem de Deus, eu quero te convidar a abrir as portas do seu coração e viajar comigo agora para uma das histórias mais tristes e comoventes de toda a Bíblia. Nós vamos voltar muitos e muitos séculos atrás até as páginas do livro de Gênesis, no capítulo 29. Nós vamos entrar na tenda de um homem chamado Labão e conhecer as suas duas filhas. A mais velha se chamava Lia e a mais nova se chamava Raquel. A Bíblia faz questão de descrever essas duas mulheres de uma forma que, infelizmente, nós conhecemos muito bem nos dias de hoje, através da comparação física cruel. O texto sagrado nos diz com todas as letras que Raquel era de belo porte e de lindo semblante. Em outras palavras, Raquel era a mulher que,
se vivesse hoje, estamparia as capas das revistas, teria milhões de seguidores nas redes sociais, receberia todos os olhares por onde passasse e todos os homens cairiam aos seus pés pela sua aparência estonteante. Mas o mesmo versículo que elogia a beleza física de Raquel diz algo de cortar o coração sobre a sua irmã mais velha. Lia, porém, tinha o olhar baço. Algumas traduções dizem que ela tinha olhos fracos, sem brilho, ou simplesmente que ela não tinha nenhum atrativo físico. Imagine, minha querida irmã, o que era para Lia crescer todos os dias da sua vida na sombra dessa irmã perfeita. Imagine as festas de família, as reuniões na cidade, os sussurros das vizinhas. As pessoas olhavam para Raquel e suspiravam de admiração, e depois olhavam para Lia e sentiam pena. Lia era a mulher invisível. Ela era a mulher rejeitada pela ditadura da beleza da sua própria época. E essa dor atingiu o nível mais profundo quando um homem chamado Jacó chegou à casa delas. Jacó, assim que colocou os olhos em Raquel, ficou completamente enlouquecido de paixão. Ele olhou para o filtro, olhou para a casca, olhou para a perfeição física e se apaixonou a ponto de trabalhar 7 anos debaixo de sol escaldante, de graça, só para ter o direito de se casar com aquela mulher linda. 7 anos de suor por causa de um rosto perfeito, mas nós sabemos a trágica história de como o pai delas enganou Jacó na noite de núpcias, no escuro da tenda, entregando Lia no lugar de Raquel. Imagine o amanhecer do dia seguinte. Imagine a dor excruciante, o trauma emocional terrível que Lia sofreu quando os primeiros raios de sol bateram no seu rosto e o homem que estava na cama com ela olhou para os seus olhos sem brilho e, em vez de amor, demonstrou nojo, frustração e ódio por ter sido enganado. Jacó não queria Lia. Ele amava Raquel. Ele trabalhou mais 7 anos por Raquel. Lia foi obrigada a viver sob o mesmo teto, dividindo o marido com a irmã perfeita, mendigando o amor de um homem que a desprezava todos os dias apenas por causa da sua aparência física. Quantas vezes você já se sentiu como a Lia? Quantas vezes você já sentiu que não era escolhida, que não era amada, que não era valorizada pelo seu marido, pelo seu namorado ou pela sociedade, simplesmente porque você não tem o corpo perfeito da influenciadora da internet, ou porque as estrias e as marcas da maternidade mudaram o seu corpo? Você chora no travesseiro porque acha que nunca vai ser o suficiente para preencher os olhos de ninguém. Mas é aqui, no fundo do poço da rejeição humana, que a glória de Deus brilha com uma força que estremece os céus. A Bíblia diz algo maravilhoso no versículo 31 do mesmo capítulo. Vendo o Senhor que Lia era desprezada, abriu-lhe a madre. Preste muita atenção na revolução espiritual que acontece aqui. Jacó tinha os olhos grudados na beleza passageira de Raquel. A sociedade aplaudia o corpo perfeito de Raquel, mas os olhos de Deus, os olhos do Criador do universo, estavam cravados na dor, na rejeição e nas lágrimas escondidas de Lia. Deus viu o desprezo que ela sofria. O Senhor consolou o coração daquela mulher imperfeita, lhe dando filhos maravilhosos. Lia deu à luz a Ruben, Simeão, Levi e Judá. E foi através da linhagem de Judá, o filho da mulher que tinha olhos sem brilho, o filho da mulher rejeitada pelo mundo por não ser bonita o suficiente, que nasceu o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Você consegue entender o tamanho do que Deus fez? Deus não usou a barriga perfeita e elogiada de Raquel para trazer o Messias ao mundo. O Senhor escolheu o ventre da mulher que chorava de rejeição para colocar a semente do maior milagre de toda a história humana. Minha irmã amada,
O mundo pode te rejeitar por causa do número da sua calça jeans, da cor da sua pele, das rugas no seu rosto ou do volume do seu cabelo. Seu marido ou as pessoas ao seu redor podem ter os olhos corrompidos pelos filtros das redes sociais e podem não te valorizar como você merece. Mas hoje, através da história de Lia, o Espírito Santo está sussurrando no seu ouvido. Eu vejo a sua dor. Eu conheço o seu valor eterno. Você não é a casca que o espelho reflete. Você é o templo do meu Espírito Santo, forjada com exclusividade no ventre da sua mãe. A beleza que atrai o favor de Deus não se compra em clínicas de estética, mas nasce nos joelhos dobrados no chão. É com essa certeza inabalável de que o Criador do universo te acha fascinante, de que ele vê a verdadeira beleza do seu espírito dócil e da sua resiliência, que nós vamos agora parar todas as nossas atividades para orar. Eu quero te convidar a arrancar todos os filtros de perfeição da sua alma agora. Venha para a oração exatamente como você é, com as suas olheiras, com o seu cansaço, com o seu cabelo despenteado e com as suas marcas de batalha. O Pai te espera de braços abertos, sem julgamentos. Feche os seus olhos, respire fundo, sinta a paz do Senhor Jesus invadindo o ambiente em que você está. Perdoe a si mesma e vamos juntos clamar àquele que te formou de maneira assombrosa e maravilhosa. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, maravilhoso e perfeito Criador do universo, aquele que formou os céus, as estrelas, os oceanos e que, com as suas próprias mãos, moldou cada detalhe do nosso ser no ventre das nossas mães. Nós nos colocamos diante da Tua presença sagrada nesta manhã, com os nossos corações completamente desarmados e com as nossas almas despidas de toda e qualquer vaidade ou ilusão que o mundo tenta nos impor. Pai amado, nós te pedimos perdão. Perdão pelas inúmeras vezes em que nós olhamos para o espelho e odiamos a obra-prima que o Senhor criou com tanto cuidado e carinho. Perdão pelas vezes em que permitimos que a ditadura da beleza, os padrões inatingíveis da internet e as palavras cruéis de outras pessoas definissem o nosso valor e roubassem a nossa alegria. Nós confessamos, Senhor, que muitas vezes gastamos a nossa saúde mental, a nossa paz, as nossas noites de sono e até o que não tínhamos tentando nos encaixar em um molde passageiro, buscando desesperadamente uma aprovação humana que é vazia e cruel. Hoje, Pai, inspiradas pela história da Tua serva Lia, nós decidimos arrancar todos os filtros das nossas vidas. Nós te entregamos agora, neste exato momento, toda a dor da rejeição. Se existe alguma mulher orando comigo agora que carrega marcas profundas de palavras que ouviu na infância, na adolescência ou no seu casamento sobre o seu corpo, sobre o seu cabelo, sobre o seu peso ou sobre a sua cor, palavras que a fizeram se sentir feia, inadequada ou indigna de ser amada, eu te peço, Espírito Santo, que o teu sangue precioso lave e cure essa ferida agora mesmo. Arranca do peito dela essa sensação crônica de inferioridade. Quebra as correntes da comparação que a paralisam e a entristecem. Mostra a ela, Senhor, com a clareza do teu amor infinito, que cada marca no corpo dela conta uma história de superação e sobrevivência, que as linhas de expressão são a prova da sabedoria dos anos que o Senhor lhe concedeu e que ela foi desenhada de forma assombrosa e maravilhosa pelas tuas próprias mãos. Que a partir do dia de hoje, quando ela se olhar no espelho, ela não veja mais os defeitos que o mundo aponta, mas que ela consiga enxergar a luz do Espírito Santo brilhando através dos seus olhos. Dá a ela a verdadeira beleza, aquela que não perece, a beleza de um espírito manso, tranquilo, forte, perdoador
e cheio de fé. Nós declaramos que a nossa identidade não está no número da balança, não está na etiqueta da nossa roupa, não está na quantidade de curtidas que recebemos numa foto, mas a nossa identidade está cravada na cruz do Calvário, onde o teu Filho Jesus Cristo pagou o mais alto preço simplesmente porque nos achou preciosas demais para sermos perdidas. Nós te agradecemos, Senhor, porque somos filhas do Rei, princesas do Deus Altíssimo, e a tua graça nos basta e nos embeleza de dentro para fora, transformando a nossa dor em propósito. É no nome santo, doce, poderoso e libertador de Jesus Cristo que nós oramos, entregamos o nosso dia e já te louvamos pela cura profunda da nossa autoestima. Amém e graças a Deus. Respire bem fundo agora, minha querida irmã. Encha os seus pulmões de ar, solte bem devagar e sinta o peso enorme da cobrança, da rejeição e do perfeccionismo caindo por terra e saindo dos seus ombros nesta manhã. Você é livre. Você é profundamente amada exatamente do jeito que você é. E a sua vida tem um propósito extraordinário que vai muito, mas muito além da sua aparência física. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração por você ter ficado comigo até o finalzinho deste devocional, por ter me permitido entrar na sua casa e por ter aberto a sua alma para receber esse abraço de Deus. Se essa oração tocou o seu coração hoje, se as escamas da comparação caíram dos seus olhos, por favor, não saia deste vídeo sem deixar o seu pedido de oração nos comentários aqui embaixo. Escreva o seu nome, de onde você está falando, ou escreva simplesmente assim: Marisa, ore por mim. Eu quero me enxergar com os olhos de Deus. Eu faço questão absoluta de ler os comentários, de separar um momento sagrado do meu dia para orar e apresentar a sua vida diante do Senhor. Nós somos uma família espiritual aqui e nós vamos sustentar umas às outras. E se você lembrou de alguma amiga, de uma filha, de uma sobrinha, de uma nora ou de qualquer mulher que você ama e que vive angustiada, triste, escrava da balança, escrava das redes sociais e se sentindo inferior, seja um anjo de Deus na vida dela hoje. Compartilhe este vídeo. Mande agora mesmo no WhatsApp para que ela também seja liberta, curada e abraçada por essa palavra de amor eterno. Que o Senhor Jesus abençoe grandemente o seu dia. Que Ele te dê um dia radiante, produtivo, cheio de paz e de autoaceitação. Fique com Deus. Lembre-se sempre de que você é a obra-prima do Criador. E até o nosso devocional de amanhã.